Vamos abrir nossas Bíblias, está sendo também projetado, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25 até o 37, e essa mensagem estará sendo transmitida pelo YouTube, então não importa a hora em que você estará tendo acesso a essa mensagem. Pois bem, saudamos a todos mais uma vez com a paz gloriosa do Senhor Jesus. E o título da mensagem diz: a rejeição de um intérprete da lei e a parábola do bom samaritano. Bastante conhecida, mas a palavra de Deus se renova a cada dia em nossos corações. E nós vamos fazer a leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muito ferimento, retiraram-se, deixando-o sem morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida bem desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Pai eterno, que esta palavra ela já venha enriquecer os nossos corações, nos dar entendimento da Tua vontade, Senhor, para que ela se cumpra em nossas vidas do dia a dia e que venhamos, Senhor Deus, a sermos achados no dia em que o Senhor Jesus voltar, estarmos na posição. Abençoa a nossa vida, dá-nos, Senhor Deus, uma mentalidade e também um coração pronto para guardar a Tua palavra. Sara, Senhor Deus, a nossa pior doença, enfermidade, e nos dá, Senhor Deus, a possibilidade de ouvir o Teu Espírito Santo mais uma vez nesta noite. Nós oramos te agradecendo, Pai, não porque nós merecemos, mas porque a Tua graça nos alcançou e aqui estamos para ofertar um culto verdadeiro ao Deus vivo. Nós oramos assim, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, amados,
Essa mensagem, ela faz parte do Evangelho de Lucas. E nós vamos observar que desperta em nós aqui muitas observações que devem ser objeto de reflexão. Primeiro, é que aquele intérprete da lei, um doutor da lei, tá? Então, esse doutor da lei, ele era um escriba. Então, ele conhecia tudo da lei. E ele fazia parte do clã dos fariseus. Um povo bem letrado na lei, que conhecia toda a lei. Mas ele, a palavra diz que o intuito dele era pôr Jesus à prova. Mas qual é a prova? Isso é que nós precisamos entender. Porque, vamos lá hoje, o Senhor Jesus, ele veio inaugurar o período da graça. Mas ele deixou uma palavra para que nós venhamos a entender. Ele diz assim: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. E ele veio cumprir a lei, porque nós não teríamos como cumprir essa lei. Olha só como é importante isso. Olha o entendimento. Então a ideia é colocar a prova é para que o Senhor Jesus pudesse falar algo contra a lei, e aí eles poderiam acusá-lo de blasfêmia. Mas olha como a sabedoria do nosso Salvador, ela é manifesta. E aí ele diz assim, quando ele vai colocar a prova, ele diz para Jesus: olha, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então o Senhor Jesus vai responder para ele: olha, se ele conhecia toda a lei, ele continua não entendendo, era um religioso, mas com uma religião estéril, porque ele não sabia o que fazer para receber a salvação. Interessante, meus amados, que o Senhor Jesus, ele simplesmente disse para ele o seguinte: você entende da lei? Então o que está escrito na lei? E se está escrito na lei, como é que você interpreta? Então a lei, a palavra de Deus, ela não é só simplesmente o que está escrito, mas ela precisa ser interpretada. Porque se você simplesmente ler, você não vai entender. Então, veja bem. E aí ele vai e responde o Senhor Jesus. Quando ele responde o Senhor Jesus, ele diz assim: está escrito na lei que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se ele respondeu corretamente, então tem que estar escrito na lei. Porque se não estiver escrito na lei, e o Senhor diz para ele que ele respondeu corretamente, então tem que estar escrito na lei. Então nós vamos observar o que está contido em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, para nós fazermos a leitura. Amarás, Deuteronômio 6, 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E parou aí? Parou ali? Não, só aí. Na outra versão diz assim: e com todo o seu entendimento. Tá? Então,
Veja bem, ele repete corretamente aquilo ali. Agora nós vamos ver o seguinte, mas o segundo mandamento, não menos importante, é amarás o teu próximo. Então tem que estar escrito também no Antigo Testamento. E aonde está escrito no Antigo Testamento? No livro que nós estudamos há poucos dias, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então ele responde corretamente. Ele conhecia. Mas a palavra diz lá em Tiago, não precisa colocar o texto, que nós estudamos hoje de manhã, a palavra lá em Tiago diz que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes. O Evangelho do Senhor, ele não é uma teoria, ele é uma prática. Olha só como é importante isso. Então, vejam bem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o que é que Deus faz conosco? Dá-me, filho, o teu coração. Onde está isso, Emanuel? Hein? Coloca lá Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Porque quando nós damos o nosso coração para o Senhor, nós passamos a cumprir a vontade dele. Amém? Então, quando ele diz, com todas as suas forças, Atos 14, 22, com todas as suas forças, Atos 14, 22, a forma que nós amamos o Senhor, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, tudo se cumprindo, não é? E, veja bem, de todo o seu entendimento. É a mesma palavra quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos, amém? No capítulo 12, versículo 12, versículo 12:2. Perfeito. 12:2. E não vos conformeis com este século. Tem tradução que diz com este mundo. Mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, até aqui está tratado, está tudo certo, está na lei, sem problema nenhum. Então, a palavra diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vai o exemplo aqui, é apropriado, né, pastora Maria? É apropriado nós trazemos um exemplo aqui do que é amar e do que é gostar. Lembra-se? Hoje cedo pela manhã nós falamos a respeito disso. Por exemplo, nessa passagem do samaritano, o samaritano, ele amou aquele homem que estava semi-morto. Mas eu não posso dizer que ele gostava dele. Por quê? Porque é uma diferença. Eu gosto das pessoas que me fazem bem. Eu gosto daquelas que, por exemplo, só fazem elogio à minha pessoa. Eu gosto das pessoas que têm comigo um bom relacionamento. Eu gosto das pessoas que eu acho nelas boas qualidades. Isso é gostar. Mas amar
é a possibilidade de você não ter qualquer tipo de relacionamento com aquela pessoa. Aquela pessoa tem tudo de ruim que te desagrada, mas você em Jesus compreende de que ela é contaminada pelo mal que está no mundo, pelo pecado. Isto é amar, tá? É não ver no outro o que ele pode retribuir, mas sim ver em você aquilo que você tem de bom para compartilhar com ele. Então, esse é o entendimento. Pois bem, prosseguimos. Então, o Senhor Jesus, ele fala ali a respeito da lei, e o Senhor diz assim, você falou corretamente. Faz isso e você vai viver. Não é isso? Faze isso e viverás. Então, o Senhor Jesus, ele traz um ensinamento aqui interessante, que amar o próximo é independente da sua condição social, da sua etnia, daquilo que ela acredita, da sua religião. É indiferente. O que o Senhor Jesus, ele diz para você amar o seu semelhante. É esse o entendimento. Mas interessante, olha, o homem, me perdoe, mas o homem no pecado, ele tem umas atitudes estranhas, né? Ele responde tudo que a lei deveria. Mas interessante que quando o Senhor diz para ele, a palavra diz assim, ele, porém, querendo justificar-se. Vamos aqui fazer um exercício na mente. Justificar de quê até aqui? O Senhor Jesus o tempo todo disse que ele falou correto. Então ele estava tentando justificar por quê? Então havia dentro do coração dele algo que clamava, dizendo que impedia ele de que a graça entrasse na vida dele e com isso vir a salvação. Então, ele vai e pergunta, mas quem é o meu próximo? Ora, um doutor da lei, um homem que pregava a palavra, que estava todo dia no templo, falando do Deus vivo. Ele era da religião judaica. Então, o que aconteceu? Ele não entendia isto. Igreja, nós temos que estar atento ao tempo profético de Deus. Nós temos que conhecer de que Jesus habita no nosso coração. Na nossa mente tem o Espírito Santo para nos ensinar o caminho. E nele nós temos que entender de que a igreja vive um momento profético. E esse momento profético, ele confronta a mentalidade do mundo. Então, quando ele confronta a mentalidade do mundo, ele traz uma nova ordem. Então, nós não somos melhores do que ninguém no mundo, mas nós somos diferentes, porque o nosso foco é um foco voltado para a expectativa da volta de Jesus. Nós somos como a virgem, como aquelas virgens prudentes. Nós aguardamos com a nossa candeia acesa, cheia do Espírito Santo, aguardando o anúncio, aí vem o noivo. Então, vejam bem. Então, eu tenho que me preocupar com esse texto. Quando o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, esse homem, ele descia de Jericó. Veja bem, a descida de Jericó, ou seja, ele vinha de Jerusalém para Jericó. Ele vinha a uma altitude de 300, 400 metros
e ele iria cair bastante a nível, abaixo do nível do mar. Ele via e deveria percorrer 27 quilômetros, que era a distância. E nesse 27 quilômetros de descida, ali tinha muitos labirintos, cavernas, e aonde era infestado de assaltantes, malfeitores, e ele cair ali naquele momento, naquela situação. Então nós precisamos tomar cuidado aonde nós andamos, de que forma nós andamos, que às vezes nós pensamos que estamos assim, mas não estamos, de repente nós estamos descendo, e o salteador está ali pronto para nos pegar. E eu tenho uma preocupação como pastor do Senhor, para que não aconteça comigo o que aconteceu com aqueles dois religiosos. Passa o sacerdote, o homem está caído ali, o que é que ele faz? Bem de longe, passou. Ele estava tão ocupado em pregar a palavra, em pregar o amor de Cristo, que ele não conseguiu nem executar, praticar a palavra. Ele apenas foi ouvinte. O sacerdote passou, foi embora. Pois bem, meus amados, mas vai passar também o levita. O levita cuidava das coisas do templo. Cuidava das coisas do Senhor. Ele cuidava das pessoas que chegavam. Fatalmente ele chegava, recebia as pessoas. Era um costume naquela época, com ósculo, ou seja, com beijo na face. Mas ele vê aquele homem caído ali, ele passa de largo. É o perigo que nós corremos. Ah, eu sou crente, eu não posso misturar com ninguém. Eu queria deixar rapidamente um exemplo. Eu com a pastora Maria passamos 2 dias, tal, por um homem que ficava ali perto da casa do arroz ali, sentado ali. Ele não pedia nada. Não pedia nada. Ele ficava sentadinho ali. E todo mundo que passava, ele, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Um belo dia eu passei por ele, passei. Alguns metros depois, eu conversando com a Maria, eu falei, acho que eu vou dar uma gratificação para ele. Aí, eu falei, mas espera aqui, porque eu não sei qual vai ser a reação dele. Falei com a pastora Maria. Fui lá, peguei 20 reais. Aí coloquei para ele, falei assim aqui. Eu não vi ele bêbado nunca. Peguei para ele aqueles 20 reais, mas ele ficou numa alegria. Deus abençoe. Eu nunca ganhei um dinheiro desse. Deus te abençoe, essa coisa toda tal. Eu falei, olha, não fala mais não, eu estou mais emocionado do que você. Fala nada. Tá bom. Passou. No dia seguinte eu passei e eu falei, não vai se lembrar de mim não. Não vai não. Assim que eu passei, gente, Deus é tremendo. Assim que eu passei, ele disse assim para mim aqui. Eu hoje pela manhã, depois de muitos anos, eu tomei um café maravilhoso. Eu falei, eu disse assim para ele, olha, ainda virão coisas muito maiores na sua vida. Foi a última vez que eu vi aquele homem. Ele desapareceu dali. Eu perguntei para várias pessoas. Perguntei, ali da casa do arroz, aquele homem não apareceu mais. A palavra diz que aqueles religiosos passaram. Estou terminando. O samaritano, quem era o samaritano? O samaritano era um povo gentio, mestiço, porque quando a Síria conquista Samaria no ano 722, lembrando que Judá foi conquistado muitos anos depois, no ano 586 a.C., Samaria foi 722 a.C. Então eles levaram uma parte daqueles judeus para a Síria e ali eles começaram a
a fazer uma nova mistura de raça, aquela coisa toda, então os judeus não se davam com os samaritanos. Por isso que quando lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus, não precisa apostar não, quando o Senhor Jesus encontra aquela mulher naquele poço d'água, ele vai pedir água para ela diz assim para ele, você sabe muito bem que os judeus não se dão com os samaritanos. E ele vai desenvolver aquela conversa ali, ele vai falar quantos maridos ela tinha, e ele vai dizer assim, mas esse sexto marido ainda não é seu. Tá? Então, veja bem, a coisa vai fluir, e chega num ponto que ela diz para Jesus, eu vejo que tu és profeta. Aleluia, aleluia. Ele quebranta ela com aquela oposição. E aí ela faz uma pergunta para ele, só para vocês terem uma ideia. Ela faz uma pergunta para ele, Senhor, aonde nós devemos adorar esse Deus? Porque uns dizem que é aqui no Monte Gerizim, que era exatamente um monte que tinha lá em Samaria. Mas outros estão dizendo que é lá em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. Os irmãos se lembram qual foi a resposta de Jesus? Nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, porque Deus, Ele se agrada daqueles que o adorem em espírito e verdade. Não é um templo luxuoso que os irmãos poderiam estar nesse momento, que seria um momento de adoração. Porque a verdadeira adoração é aquela que está dentro do coração de vocês. Que deixa os seus afazeres de casa, que venha até este local para ouvir a palavra de Deus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Pois bem, então, esse samaritano, diferentemente do religioso, ele socorre aquele homem. Alguns dizem que aqui é tipo do Senhor Jesus, que ele socorre o homem que está cansado de apanhar do inimigo, cansado de apanhar nessa vida. E ele coloca numa cavalgadura, ou seja, um dia Deus nos abençoou, encontrou-nos dessa forma e nos levou para a sua igreja. E aí o preço foi pago na cruz do Calvário. Mas eles assim, há algum débito ainda? Porque quando eu voltar, nós estamos debaixo da promessa do Senhor Jesus voltará. E quando eu voltar, se há algum débito, eu pago. Porque Ele é o dono do ouro e da prata, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, veja bem. Ele faz uma pergunta para aquele homem. Qual desses três atuaram corretamente? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano que vocês odeiam? E aí respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Está tudo certo. Eu quero encerrar. E o Senhor Jesus disse assim, vai e procede tu de igual modo. Vai e tu procede de igual modo. Que igual modo é esse, amados? Amar praticando a vontade de Deus. Amar praticando para com os seus semelhantes. E o Senhor diz assim, e assim você, como samaritano, herdará a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É tudo que nós precisamos. Deus nos abençoe, abençoe a cada um que certamente estará nos ouvindo no YouTube e que a dificuldade do dia seja vencida no Senhor.